Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos no ar com o canal Cura Emocional pela Palavra, na série Café com Palavra. E hoje nós estaremos falando de um tema que você não pode deixar passar. Esse tema é muito importante na sua vida espiritual. Então fica ligado conosco, e se você ainda não clicou no sininho ao lado, não subscreveu o canal, aperta no sininho ao lado, venha caminhar conosco. Deixe também o seu like e, se você puder, compartilhe essa mensagem. Seja um semeador da palavra, porque esse canal ele foi feito para você aprender a palavra de Deus e foi feito com muito amor. Então, vamos à mensagem de hoje. No livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo do 4 a 6, a palavra de Deus vai dizer: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que palavra poderosa! A palavra do Senhor está nos declarando algo tremendo. Quando Jesus morreu, Ele abriu um caminho que leva diretamente a Deus. Esse foi um caminho da graça de Deus. Antes, Deus falava aos seres humanos através dos profetas. Com a morte de Jesus, Deus passou a falar ao ser humano por Jesus Cristo. Através desse caminho, você pode ter acesso direto à presença de Deus. E isso é algo muito glorioso. E aqui está dizendo que Ele nos fez. Nos fez a quem? A todos quantos receberem Jesus, diz a palavra de Deus, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós, quando recebemos Jesus, passamos a andar no poder, em um poder, o poder de ser feito filho de Deus. Então o poder de Deus começa a se manifestar, e aqui a palavra de Deus diz que Ele nos fez sacerdotes reais, nação santa, povo escolhido de Deus, e Ele espera que nós entremos nesse caminho, que é o caminho para nós sermos livres. Jesus nos tira da escravidão do pecado, pela sua graça e bondade do seu coração, não porque nós somos muito bonzinhos ou simplesmente porque nós merecemos, porque a salvação não vem pela obra, mas ela vem pela fé, a fé no Filho de Deus. E quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados, Ele vê o sacrifício de Jesus. O sacrifício que Jesus fez por você na cruz. Então entenda, para Deus não é o que você foi, mas é o que você será em Deus. Deus, Ele não está com um chicote pronto para nos açoitar, não. Ele derramou sobre nós a sua graça. E essa graça, essa paz, ela só foi possível ser dada a cada um daqueles que aceitam Jesus. Porque um dia houve uma cruz. Então hoje nós estaremos aqui falando dos benefícios da cruz. Existe um benefício que vem da cruz. A morte de Jesus na cruz, ela nos tornou possível muitas coisas. E esse é um dos primeiros benefícios, a possibilidade de milagres em nossas vidas. O segundo benefício é a libertação da escravidão do pecado. Não é que agora nós vamos ser perfeitos, mas a nossa vida ela passa a viver em uma outra atmosfera de vida, em uma outra condição de vida. Nós passamos a viver um novo de Cristo, em Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tem muito cristão que não está vivendo o novo de Cristo.
porque ele está vivendo dentro de uma religiosidade. Ele não está vivendo pautado na fé que leva à realização do impossível nas nossas vidas, na vida de cada ser humano que crê e anda com Jesus. Então Jesus, ele nos ama e o sangue dele nos libertou dos nossos pecados. Dificilmente alguém nos amaria tanto ao ponto de morrer por nós. Mesmo que nós estivéssemos banhados, mesmo que nós estivéssemos lavados, fôssemos lavados e limpos, e tivéssemos estivéssemos vestidos com roupas muito boas, dificilmente alguém morreria por você. Mas ele nos amou, ele amou você. Ele nos amou sujos e cheios de pecados. Ele nos amou e nos lavou. Acontece que essa sujeira era tão terrível que ela só poderia ser lavada pelo sangue. E Jesus foi o único que derramou seu sangue para nos salvar. Fazendo isso, ele nos deu o poder, ele nos constituiu reis e sacerdotes. E isso tudo se passa no mundo espiritual. Entenda, antes das coisas se materializarem no mundo natural, elas se materializam no mundo espiritual. Então você precisa saber quem você é em Deus, que você é filho de Deus e que, como filho, você carrega um poder. Entenda, a Bíblia não vai dizer que ele vai nos constituir no futuro reis e sacerdotes. Ela está dizendo que ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então tudo já aconteceu. Ele já constituiu você como rei e sacerdote. E você precisa saber que rei reina. Amém? Mas o que isto significa? Existe uma historinha de um livro que muitas crianças ouvem, que é a historinha do Pequeno Príncipe. Essa história ela foi publicada em 1943. O Anthony Exupéry é um homem, ele é um escritor de histórias infantis. Não sei se eu pronunciei francês correto, porque eu não falo francês, mas esse homem ele fala de um pequeno menino com cabelos cacheados, cor de ouro, né? E esse menino ele chegava um dia em um planeta lindo, maravilhoso, onde tudo ali era perfeito. E ali havia um rei muito sábio, e aquele rei queria dar o planeta para aquele menino reinar ali. E o pequeno menino olha para a direita, olha para a esquerda e pergunta àquele homem rei velho, né? Mas, peraí, aqui é muito bonito, aqui é muito lindo, mas sobre quem eu hei de reinar? E aquele homem velho disse para ele: reinarás sobre ti mesmo. Então, se hoje você quiser saber sobre o que você tem que reinar, a quem Deus te constituiu e por que Ele te constituiu rei, em primeiro lugar você precisa reinar sobre você mesmo. Reinar sobre o pecado, sobre a carne. Tem muito cristão que não reina sobre a sua própria carne. Vive uma vida dupla. É um pé na igreja e outro pé no mundo. Sai da igreja e se suja no mundo. Sabe que Jesus salva, mas não se decide por Jesus. Sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não a lê a Bíblia. A resposta que você está procurando está na palavra de Deus. Deus quer que nós vivamos e dominemos como reis, sem abaixar a cabeça para as coisas do mundo, sem aderir para as coisas do mundo, as vontades do mundo, para o príncipe deste mundo, porque esse mundo já está no maligno e esse mundo já caminha já há muito tempo para a escuridão. Nós estamos vivendo nos últimos dias na terra, antes que Jesus venha. Jesus está preparando a sua igreja para limpá-la e levá-la consigo. A Bíblia diz que esse mundo inteirinho já está no maligno. Este é um reino caído, porque tudo que não tem como fundamento a verdade, a integridade, a justiça, vão cair. O que foram feitos dos reis da terra, as grandes civilizações, como as civilizações do Egito e muitas outras, todas caíram.
Impérios assírios, babilônicos caíram. O que foi feito do Império Romano caiu. E restaram as ruínas. O Senhor nos deu um reino para cuidar, porque somos filhos do reino. Nós somos cidadãos do reino. E esse reino é inabalável. E este reino é o reino de Deus. E que podemos reinar na terra como os filhos de Deus, não como escravos. Tem muita gente que, mesmo já sendo livre, age como escravo. É mais ou menos como aquele povo de Israel, que saiu do Egito, mas continuava sendo escravo. Muitos deles queriam voltar. Deus já tinha libertado o povo, mas eles queriam voltar para o Egito. Moisés tinha sido a pessoa destinada para libertar o povo, porque aquele povo já estava há muito tempo na escravidão. Mas quando eles saíram do deserto, para o deserto, eles começaram a reclamar e queriam voltar novamente para o Egito, porque a mentalidade deles era uma mentalidade de escravos. Tem muito cristão com mentalidade de escravo, vivendo uma vida na carne, porque não entenderam ainda que eles são reis. Isto significa dizer também que o Senhor nos fez dominar sobre as coisas deste mundo. E isto significa ter autoridade contra malignidade, espíritos malignos e toda sorte de coisas ruins. Mas para isso você precisa ter intimidade com Deus e conhecer o poder de Deus se movendo na sua vida. E hoje Jesus, ele chama você. Primeiro que se você ainda não o aceitou, ele chama você para viver uma vida com ele. E é fácil viver uma vida com Cristo, basta você começar a confessar com a sua boca, em voz audível, os seus pecados e pedir perdão a Deus e dizer que você quer ser uma nova criatura em Cristo. E você que já aceitou Jesus, mas não consegue se decidir por ele, vive uma vida no pecado e ao mesmo tempo na igreja, você que muitas vezes não conseguiu ainda quebrar com coisas na sua vida, com pecados que deveriam já ter sido quebradas, entenda, não é pelo seu poder, é pelo poder de Deus. E também não é o que você foi, mas é o que você será. Deus já viu a sua história e já viu o seu destino. Mas você precisa ver também. Então tenha coragem de mudar, tenha coragem de tomar decisões. Isso me lembra a história de Maria Madalena. Aquela mulher que era uma mulher que tinha uma vida muito suja no pecado. Mas ela não se importou de ser apedrejada, ela não se importou de ser descoberta. A sua atitude colocou a sua vida em uma balança e o Senhor a honrou e a salvou. E ela nunca mais foi a mesma pessoa. Porque ela entendeu que ela não precisava viver se arrastando no pecado. E que ela tinha uma realeza nela, como todos os filhos de Deus têm. E essa história, ela não foi uma história que foi contada apenas para nós ouvirmos. Essa história é para mostrar para você que não é o que você foi, mas é o que você será. Quando Deus olha para você, ele não vê o seu pecado, ele vê o sacrifício de Jesus na cruz. E hoje o Senhor está te chamando, você que já tomou decisão por Jesus, ou que você ainda não tomou. Hoje é o dia de cantar. E eu quero convidar você para fazer esta oração junto comigo. E dizer: Pai, eu quero entregar minha vida no teu altar, Senhor. Eu quero confessar todos os meus pecados. Comece a confessar os seus pecados a Jesus agora. Dizer tudo para Ele. Conte tudo. E diga: Pai, eu quero te pedir perdão. E eu quero andar com Jesus. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Faz de mim uma nova criatura. Traz o novo, o vinho novo. Faz de mim um odre novo, porque tu és o vinho novo, e eu sou o odre.
Limpa da minha vida todo pecado, toda mancha, toda mácula. Escreve o meu nome no livro da vida. Me perdoa, Senhor. Eu quero andar contigo. Faz de mim uma nova criatura. Me ajuda a entender a minha identidade como rei e sacerdote em Ti, porque em Ti eu sou mais que vitorioso, que vitoriosa. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Você fez essa oração? Se você fez, o Senhor ouviu e contemplou o teu coração. Fique nessa força, fique nessa fé, porque Deus jamais te abandonou e nunca te abandonará. E essa foi a nossa mensagem de hoje. Já clicou aí no sininho? Vem caminhar conosco, porque esse canal foi feito para você e foi feito com muito amor. E até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.